Gostaria já de pedir para você abrir a tua Bíblia em Hebreus 11. Bem, acho que isso é o que eu sou casado já há 1 ano e alguns meses e sou angolano também, né? Estou no Brasil já a caminho de 6 anos. Hebreus 11, se coloca em pé, então vamos ler, acho que é Hebreus, e o capítulo 11 é bem conhecido. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não parecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé obteve testemunho do ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morte, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pai, no nome de Jesus, queremos te dar graça mais uma vez. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos conduziu, ó Deus, o dia inteiro e chegamos a esta noite, uma noite que te oferecemos louvor, uma noite, ó Deus, que nós nos abrimos para ti. E nesse momento, Senhor, queremos que o Senhor fale conosco, assim como o Senhor já começou a falar desde o culto, ó Deus, desde o começo desse culto, pelo louvor, e talvez o Senhor falou muito pessoalmente por alguém aqui. E queremos, ó Deus, pedir que o Senhor continue a falar para nossos corações. Ó Deus, quanto a mim, que simplesmente eu sirva de um mensageiro da Tua Palavra. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo paira sobre este lugar e fale por cada um, em nome de Jesus. Amém. Então, podes te assentar. Então, nós vamos meditar, né, essa noite, vamos falar um pouco sobre Hebreus. Acredito que você já ouviu falar muito, já leu bastante esse capítulo e o livro inteiro. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução antes de realmente entrar no que aquilo que eu gostaria de falar para você. O livro de Hebreus... Bem, primeiro é que não tem um escritor bem identificado. Alguns vão falar que é Paulo, outros vão falar que é Barnabé, outros vão falar que é Priscila. Então existe uma cogitação de quem é o escritor, porque ele não se identifica. Então, por causa disso, existem muitas cogitações. Eu gostei de um autor, o fundador da Jocum, a organização Jocum. Ele escreve um livro que ele fala, provavelmente, ele mais um outro teólogo muito respeitado, David Hamilton, eles falam provavelmente é Priscila, porque o livro de Hebreus, essa carta, ela apresenta algumas características muito de mãe, alguém que quer trazer as pessoas muito próximo. Então, provavelmente é Priscila, sabendo que Priscila foi uma das pessoas que influenciou na época de Paulo. Priscila tinha muito conhecimento. Tanto quando você vai ler as partes que falam de Priscila, você tem uma diferença quando falam do casal e quando falam simplesmente de Priscila. Alguns momentos, quando Paulo vai se referir de Priscila como ministério, quem tinha o ministério não era Áquila, era Priscila.
Áquila era o esposo, Priscila era a esposa. Então o ministério deles, o ministério pastoral de igreja, era Priscila que cuidava. Tanto que Paulo, ao falar do ministério, ele começa a falar o nome de Priscila. E nos judeus, na cultura judaica, não se pode falar o nome da mulher primeiro, antes do marido, quando se trata do casal. Mas nos momentos ministerial, Paulo troca, justamente para mostrar o quanto Priscila cuidava da igreja na localidade onde eles estavam. Então, por essa razão, alguns vão falar que sim, talvez seja Priscila, ou Paulo, ou Barnabé também, sabendo que Barnabé foi a pessoa que discipulou e treinou Paulo, até Paulo ter a maturidade de se tornar esse grande pregador que ele se tornou. Muito bem. Uma das características dessa carta é que os judeus estão a querer desistir da fé. Todos com medo, é um momento de tribulação, é um momento que os cristãos estão sendo perseguidos, então muitos deles querem desistir do cristianismo. Ao querer desistir, então, desse todo problema que eles estão a passar, o autor, então, pega esse problema e começa a tratar desse problema. E nessa noite, talvez você esteja numa posição igual, querendo desistir das coisas. O autor aos Hebreus percebe isso. Quando tudo parece não fazer mais sentido, quando tudo parte, quando tudo parece perdido, dá uma vontade de chutar o balde. E os crentes, os judeus e os não-judeus se encontram num posicionamento como esse. Parece que seguir a Cristo não foi boa ideia. Deixar o judaísmo para o cristianismo estava a parecer uma ideia perdida. Parece que eles abriram mão de muita coisa. Desistir de tudo em nossa volta e da fé. Este é o sentimento que pairava entre os judeus convertidos ao cristianismo. Os judeus que se converteram estavam a se encontrar em um momento de turbulência. Após terem sofrido muita pressão e perseguição, muitos entraram na dúvida da decisão que antes tinham tomado, se era certa ou não a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Por esta razão, o escritor desta carta escreve com a intenção de conscientizar os crentes para não voltar ao judaísmo, porque Jesus é superior a todos, a tudo e todos que eles já conheceram. Então esse é o objetivo da carta, mostrar que Jesus é superior a tudo. E é disso dessa noite que nós vamos tratar, a superioridade de Jesus em tudo que você já conheceu. Não existe algo maior e alguém maior que Jesus Cristo. E se você já leu Hebreus, sabe como é que Paulo começa. Paulo vai mencionar todos, e nesse capítulo especificamente ele fala dos heróis da fé. Ele cita os heróis da fé. E uma das coisas que Paulo começa para falar sobre a superioridade de Jesus Cristo, ele começa a falar assim: Jesus é maior que os anjos. Paulo no capítulo 1, ele fala que Jesus é maior que os anjos. Os anjos de toda a sua... de tudo de bom que a Bíblia fala sobre eles, ainda assim Jesus é maior que eles. O capítulo 2, Jesus fala que... o autor fala que Jesus é superior aos anjos e sua humanidade. Capítulo 3, Jesus é superior a Moisés. Imaginam que o judaísmo, Moisés é a pessoa que representa o judaísmo todo. Todos os judeus se apegavam a Moisés. E o autor fala para os judeus, Jesus é superior a Moisés. Isso está no capítulo 3. Capítulo 4, Jesus é superior a Josué. Josué, que é uma representatividade de Jesus, Joshua, que é o nome dele em hebraico. Então os judeus tinham muita estima por Josué. Josué representava essa pessoa após Moisés, e o autor está a falar, Jesus é superior a Josué. É bom que você comece a colocar isso em mente, todas as pessoas que Jesus está a citar, porque essas pessoas eram importantes para o judaísmo.
Então Jesus é superior que Josué. Jesus também é superior que Arão. Arão, sumo sacerdote, representa Arão é representante de Cristo na terra. E quando Jesus veio, então o autor está falando, ok, vocês tinham Arão como sumo sacerdote, o que decidia tudo sobre a espiritualidade, o que tomava a decisão sobre a espiritualidade. Mas Jesus é superior que Arão. Isso é o capítulo 5. E no capítulo 6, então, ele abre parênteses e começa a exortar. Ele faz várias exortações, se você puder depois abre. Capítulo 7, o sacerdote é superior que a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Jesus é superior que a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é uma pessoa importante para o judaísmo, alguém que representou esse sacerdócio bem, tem um bom testemunho. Então o autor no capítulo 7 fala que Jesus, o sacerdócio de Jesus é superior. Amém. Capítulo 8 e o capítulo 9, o sacerdócio de Cristo é superior ao sacrifício da antiga aliança. O sangue de Cristo é superior. A aliança de Cristo foi superior à antiga aliança. Então, se antigamente para perdoar os pecados era preciso matar um animal, era preciso derramar o sangue do animal, o autor está a falar que o sangue que Cristo derramou é maior que o da aliança antiga, a aliança do Antigo Testamento. Então, tudo que eles já conheceram até aquele momento, o autor está a escrever, falar para eles, tudo que vocês já conheceram até o momento, Jesus é superior a tudo. Em outras palavras, para nós, o que isso significa? É que Jesus é superior a tudo que você já ouviu. Jesus é superior a qualquer problema que você já passou. Jesus é superior a qualquer pessoa que você respeita. Jesus é superior a qualquer líder terreno. Jesus é superior a qualquer presidente. Jesus é superior a qualquer governante. Não há ninguém superior a Jesus. Jesus é superior a tudo que você conhece ou conheceu. E do capítulo 10 ao capítulo 12, o autor chama essas pessoas para preservar a fé. E o capítulo 11 específico, ele começa: a fé é o firme fundamento daquilo que nós cremos e a esperança. E aí surge uma pergunta que eu tenho para você nessa noite: qual é o firme fundamento da tua fé? Qual é o firme fundamento da tua fé? O porquê você está nesse lugar? O porquê você está nessa igreja? O que te traz aqui nesse lugar? O que te trouxe hoje nesse culto? Alguma coisa em Anápolis por muitos anos me incomodou. E ainda me incomoda, embora hoje eu estou voltando, fiquei 1 ano e meio fora de Anápolis. Mas uma coisa que me incomodava nas igrejas em Anápolis é que a igreja em Anápolis se tornou um meio social. As pessoas vão para a igreja para encontrar o amigo, para encontrar a amiga. As pessoas vão na igreja para bater um papo depois do culto. As pessoas vão na igreja para comer. Esses são os motivos primários que levam muita gente para a igreja. O motivo a Jesus se torna um motivo secundário. Então a igreja se tornou mais um lugar de um encontro social do que realmente um lugar de adoração. E nessa noite eu quero perguntar para você: qual é o firme fundamento da tua fé? Que tipo de fé você tem? O que te traz nesse lugar? Quando a igreja se torna um lugar somente social, qualquer problema nós saímos correndo. Qualquer coisa nós mudamos de igreja. Eu me incomodo a pessoas que já mudaram mais de 3, 4, 5, 6 vezes de igreja. O que essas pessoas estão a procurar?
Porque o Jesus que se prega nas igrejas evangélicas é o mesmo, embora algumas deturpam a verdade. O que você está procurando em todas as igrejas que você já passou que não encontrou. E essa mudança de igreja é uma característica principal em Anápolis. Não estou a falar que mudar de igreja é ruim na sua totalidade. Não é isso. Eu estou a falar quando você muda toda hora de igreja. Se tiver um problema nessa igreja, aí você muda. Quando tiver um outro problema naquela igreja, aí você muda. Não, fulano falou, por isso vou sair da igreja. Não me colocaram na liderança, por isso vou sair da igreja. Ah, não, eu queria fazer parte de tal ministério, não me colocaram, então não é igreja para mim, vou mudar. O que nós precisamos entender que igreja é um lugar de adoração. Amém. Igreja é você. Você é representante de Cristo. Nós somos pequenos Cristo. Então, mais que mudar de igreja por causa de um problema, você precisa ser igreja a ponto de representar Cristo. As tuas atitudes precisam ser igual às atitudes de Cristo. As pessoas precisam olhar para você e poder falar, eu quero ser igual a fulano. É claro que não é possível. Você é uma pessoa única, é impossível ser igual a você. Mas é possível as pessoas se espelharem em você e começarem a fazer as coisas certas. Qual é o firme fundamento da tua fé? Nós encontramos a Bíblia vai falar de 2 fundamentos da fé. A primeira é que a Bíblia fala, se você confessar Romanos, deixa eu confirmar aqui, Romanos 10:9, vai falar se você, eu trouxe 2 motivos, confessar Jesus como Senhor e crer na ressurreição dos mortos. Esse é o primeiro fundamento da fé. Se você confessa que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e com a tua boca confessar que Ele é o Senhor, então você se torna cristão. Mas não é confessar da boca por fora, é confessar a partir do coração e crer com o teu coração. É crer de verdade nisso. E é isso que te torna cristão, é isso que te torna igreja. Então, quando você pensa que Jesus morreu por causa dos teus pecados, quando você vai à igreja, os problemas das pessoas ou entre as pessoas se torna inferior. Os problemas entre as pessoas não é importante. Os problemas que você vai enfrentar dentro da igreja, isso é de menos. Jesus enfrentou muito mais. Qual é o fundamento da tua fé? Qual é o firme fundamento da tua fé? Existe alguma coisa que você se apega quando o cristianismo já não tem mais sentido? Quando vir a igreja já não tem mais sentido? Quando o louvor já não está fazendo mais sentido? Quando tudo que você aprendeu sobre cristianismo talvez já não está fazendo mais sentido? O que te firma em Cristo? Tem dias que não faz sentido, que a Bíblia fala que Deus é amor, a igreja é um lugar de amor, e você chega na igreja, parece que na igreja só tem fofoca, parece que na igreja só tem problema. Mas é nesse momento que eu pergunto, quando esse momento acontece, o que te firma na igreja? Qual é o firme fundamento da tua fé? O que te torna ainda, o que te traz ainda, o que te torna ainda acessível a Cristo? O outro firme fundamento que a Bíblia traz está em Efésios, capítulo 2, versículo 20 a 21. Jesus é a pedra angular, aonde todos estão firmados, aonde todos estão edificados. Você se vê como casa? Você se vê como uma pedra que está edificada sobre Cristo? Sabe, essa metáfora que o autor, no caso já Paulo, vai usar na carta aos Efésios,
Ele fala que Jesus é a pedra angular, é a primeira pedra. Jesus é esse chão que você pisa. Para construir essa parede foi preciso colocar uma base e outros blocos ou tijolo estão em cima desta base. Essa base que segura essas 4 paredes que estão aqui. E o Paulo está a falar aos Efésios, Jesus é essa base. Jesus é esse firme fundamento. A minha pergunta é, Jesus, esse firme fundamento da tua fé, você está edificado sobre essa rocha? Você está sobre a rocha? É porque em alguns momentos eu tenho dúvida, essas pessoas estão sobre a rocha. Porque pequena coisa deixam de ser cristão. E os crentes de Anápolis, eu estou a falar de Anápolis porque é o lugar que eu conheço. Eu preguei em várias igrejas, eu me relacionei com várias pessoas de várias igrejas, então eu sigo muitos jovens de Anápolis no Instagram. É que o cristianismo de Anápolis, muito mais nos jovens, é de 6 em 6 meses. Você vê, 6 meses, as pessoas postam muito vídeos, está no culto, está a adorar, está a louvar. Daqui a 6 meses, a mesma pessoa está na boate, está a postar foto dançando, está a postar foto dançando funk, e dentre outras coisas. E aí eu não consigo entender, eu fico assim, calma aí, essa não é a pessoa que há alguns meses atrás estava a postar que estava a orar, estava no meio dos crentes, estava feliz, estava a mostrar o louvor da igreja tal, a igreja X. E como é que essa pessoa agora já, em menos de um ano, depois de um ano já mudou, já está nas boates? Essa é a realidade do cristianismo aqui em Anápolis. E aí eu me pergunto, qual é o firme fundamento da fé dessas pessoas? Você é mais uma dessas pessoas que há um pequeno problema já vai na boate? Um pequeno problema já pode estar bebendo cerveja para mostrar para o pastor que você é o cara, ou a cara também. Você é aquela pessoa que um pequeno problema já vai começar a postar todos os problemas no Instagram, no Facebook. Qual é o firme fundamento da tua fé? O que te torna cristão, o que te traz, o que te faz fazer parte dessa família? E a outra coisa é que muitas pessoas em Anápolis, elas só são cristãos quando estão em Anápolis, porque a maioria dos amigos são cristãos. Quando mudam de igreja, quando mudam de cidade, essas pessoas deixam de ser cristãos. Eu sigo algumas pessoas que cantavam em várias igrejas aqui em Anápolis, que saíram de Anápolis, mudaram talvez para o trabalho, não sei, não converso, talvez por alguma necessidade, mudaram de Anápolis, foram para outras cidades. Essas pessoas deixaram de ser cristãos. O que postam você admira? Calma aí, essa pessoa que cantava louvor em todas as igrejas de Anápolis, e que fazia parte da banda tal, hoje está a postar toda coisa, tudo que é mundano. Que cristianismo é esse? Que fundamento é esse que a pessoa tem? Qual é o firme fundamento da tua fé? Nessa noite eu gostaria que você começasse a se perguntar: e se você sair de Anápolis, você vai continuar cristão? E o Covid veio mostrar para mim, tem muitas coisas que o Covid mostrou. Uma das coisas, como Deus nos fez excelente, pessoas com capacidade de se adaptar, pessoas com capacidade de se reinventar. Então por que nós só somos cristãos quando está tudo bem? Ou quando nós queremos alguma coisa, quando o namoro termina com a pessoa de tal igreja, você deixa de ser da igreja. Ou você deixa de ser cristão, porque na tal igreja não te apoiam, porque o namoro terminou. Que tipo de cristianismo é esse que depende do namorado ou da namorada? Que tipo de cristianismo é esse que depende do marido ou da mulher? Eu gostaria que você refletisse nisso. Que tipo de cristianismo você está levando?
Quais são as coisas que se esperam? O pessoal do Antigo Testamento esperava a vinda de Cristo. O versículo B fala que é as coisas que se esperam. Para o pessoal do Antigo Testamento, para os judeus, era a vinda de Cristo. E Jesus Cristo já veio. E eles o rejeitaram. E a segunda coisa era a implantação do reino de Deus. O reino de Deus está plantado nessa terra. Amém. Romanos fala que o reino de Deus é paz, justiça. O reino de Deus é isso, é justiça. Sabe o que é justiça? Nós só pensamos em justiça quando alguma pessoa faz alguma coisa de ruim para nós. Aí nós começamos a pensar justiça e tudo mais. Mas você já pensou alguma vez justiça? O que é justiça que a Bíblia fala? Vou falar uma maneira muito simples que eu penso sobre justiça. Se você tiver na tua casa, aparece um amigo, imagina que você compra 2 pães e você está com muita fome e você gostaria de comer esses 2 pães. Mas apareceu um amigo, um parente, e provavelmente você tem que dividir. Só que você é livre de dar para a pessoa ou não. Você é livre de compartilhar ou não. Você pode, por exemplo, comer um pão completo e partir o outro pão, uma metade, dar para a pessoa e a outra metade ficar contigo. Então você comer um pão e mais uma metade. Ou você pode dividir o pão para ele e outro para você. Quando você divide, isso é justiça. A Bíblia está a falar que o reino de Deus é justiça, é paz no espírito. Como é o teu relacionamento com as pessoas à tua volta? A implantação do reino já foi feita. E nós esperamos então a segunda vinda de Cristo. Mas só esperam a segunda vinda de Cristo aqueles que têm fé. Amém. Aqueles que estão firmados na rocha. Aqueles que não vêm na igreja para uma ação social, para um encontro social, para se encontrar com os amigos, para ver a fulana e para ver o fulano. Mas para adorar a Cristo. Para se submeter aos mandamentos desse reino. Sabe, religião ou fé, a fé em si é tão importante que eu acho que fé e religião são sinônimos, porque hoje as pessoas querem falar mais de fé na ciência para não falar de religião, porque a religião, de vários erros que cometeram, quando você fala sobre religião, a pessoa não quer ouvir. Hoje a religião é taxada como ruim. Então as pessoas preferem falar de fé porque você pode ter fé em qualquer coisa. Em uma pesquisa que eu e 2 minhas colegas fizemos, nós lemos 66 artigos publicados e nós escrevemos sobre esses artigos. Dos 66 artigos, todos eles, ou a maioria deles, confirmam que a fé, a espiritualidade é importante para as pessoas. Isso fé em vários sentidos, fé em qualquer coisa. Ter fé em alguma coisa é importante para a saúde física, para a saúde mental da pessoa, independentemente de que fé seja essa. Imagina então para nós cristãos que temos fé no Criador dos céus e da terra. Que temos fé que esse mundo é passageiro. Que temos fé que em algum momento nós vamos nos livrar de todos esses problemas, que temos fé que Cristo virá e levará a sua igreja. Não existe algo melhor do que crer em Deus, do que permanecer na fé. Então a esperança cristã é mais que uma esperança, é a esperança que se transforma em certeza. Mas só é possível essa certeza se concretizar em nossa vida quando nós temos conhecimento.
conhecimento de Deus. Se nós não temos conhecimento, é impossível ter fé. Fé precede conhecimento. Você só acredita nas pessoas que você sabe que honram com as suas palavras. Provavelmente você não emprestaria dinheiro para qualquer pessoa porque você não conhece, não tem fé sobre elas. Então, você precisa começar a conhecer Deus. O que prova que você tem fé realmente é o quanto você se dedica para ler Bíblia. É o quanto você ora. E oração sem conhecimento em vão. A Bíblia fala que vocês oram, não recebem porque vocês não sabem orar. A única maneira de orar corretamente é orar por intermédio da palavra, é conhecer a Bíblia. E daí começa a fé. Minha pergunta é: qual é o firme fundamento da tua fé? É impossível dizer que temos fé se não lemos Bíblia. Fé é o conhecimento prévio de alguém, de alguma coisa na qual eu acredito. Para ter fé, precisa ter conhecimento. Para ter conhecimento de Deus, precisamos ler Bíblia. Se não lemos Bíblia, se você não lê Bíblia na tua casa, se você não lê Bíblia, então é porque o teu cristianismo está bem interrogado. Pensa num ponto de interrogação bem grande. Mas isso eu não posso falar, só você pode olhar e ver como é que anda teu cristianismo, como é que anda o teu tempo para ler a Bíblia. Se você não lê Bíblia, então teu cristianismo precisa ser interrogado. Fé é a prova das coisas que não se veem. Sabe, se tudo na tua vida estiver difícil, se tudo parecer perdido, você precisa saber que Cristo é maior que tudo. Cristo é maior que os problemas. Cristo é maior que o coronavírus. Cristo é maior que qualquer problema que você está passando. Ele pode resolver o teu problema assim no estalar de dedo. Pedis, não recebeis, porque não sabeis pedir como convém. Então, nessa noite, eu gostaria que você refletisse nisso. Como anda a tua fé? Qual é o firme fundamento da tua fé? O que te torna cristão? A gente até pode vir na igreja por convite de um amigo ou dos pais por obrigação, mas em algum momento da nossa vida precisamos tomar uma decisão. E só tomamos essa decisão quando nós nos firmamos nessa rocha, quando decidimos nos firmar, ser uma das pedras. Amém? Amém. Amém. Não sei como é que anda teu cristianismo, só você pode falar. Não sei como anda a tua fé. Provavelmente você é mais uma pessoa que quer desistir de tudo. Quer desistir da vida até. Mas nessa noite eu quero te garantir que Cristo é maior que tudo e Ele pode resolver tudo. Então gostaria que você refletisse sobre a tua vida, como ela está. E Jesus então vem para restaurar, se você abrir o teu coração e se entregar nele. A Deus, no nome de Jesus. Mais uma vez, obrigado, Deus, porque Tu és Deus. Ó Pai, provavelmente existem pessoas nesse lugar que se encontram meio perdidos. Talvez existem pessoas nesse lugar, Deus, que querem desistir da fé por vários motivos, por vários problemas familiares, problemas financeiros, problemas emocionais. Ó Deus, N problemas, Deus. Problemas que talvez nós não pensamos a causa, impossível para nós que estamos de fora imaginar. Deus, que nessa noite nós convidamos o Teu Espírito Santo,
E esse Espírito Santo vir tocar no coração de cada pessoa que está nesse lugar. Deus confronta o pecado no coração dessa pessoa, mas ao mesmo tempo conforta, Senhor. Abraça. Oh Deus, restaura. Oh Deus, traga essa pessoa para o Senhor. No nome do seu Filho amado Jesus. Nós queremos dizer sim, Senhor, eis-nos aqui. Queremos dizer sim, Deus, eis-nos aqui. Nós estamos dispostos a doar os nossos corações para o Senhor. Nós estamos dispostos a nos apresentar para o Senhor. Nós estamos dispostos, Deus, a chegar a Ti com um coração alegre, com um coração disposto a Te adorar. Até quando ó Deus, até quando nossos corações não estiverem dispostos, Pai, nós vamos obrigar, assim como Davi obrigou. Louve ao Senhor, minha alma,